Muitas vezes nos preocupamos primeiro com o que as outras pessoas vão pensar, ao invés de nos preocuparmos em primeiro lugar com o que a pessoa que está se comportando fora dos padrões está pensando. Que por mais grave que aparentemente seja a situação, existe um Deus que zela por nós, pode agir em nosso favor quando quiser. Tem como objetivo principal testemunhar de Jesus para as pessoas que você interage. O Senhor não precisou de mim para salvar o meu avô. Que nos vistamos não com pano de saco e cinza, mas com o nosso melhor traje, emocionalmente falando. Sabe o que te falta para tocar a ponta do cetro e conseguir o que você tanto precisa? Vimos no episódio anterior, nesse aqui, que havia sido escolhido o dia do extermínio do povo de Mardoqueu e o decreto já havia sido enviado. A cidade de Suzã estava confusa, mas e os judeus? Como eles se comportaram quando souberam? Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do Palácio Real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, havia grande pranto entre os judeus com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. O ato de rasgar as vestes, se vestir de pano de saco e cinza, significava um sentimento extremo, seja de arrependimento, de tristeza. Esse último era o caso de Mardoqueu e dos judeus. Imagine Mardoqueu chorando em alta voz. Agora multiplique por isso pela quantidade de judeus que se encontrava na mesma situação. Você acha que na volta de Cristo vai ser diferente disso? Eu acredito que só deva ser diferente em relação à questão de rasgar as vestes, se vestir de pano de saco e cinza, porque isso era um costume daquela época. Quando as criadas de Esté e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhes roupas para que ele se vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esté convocou Ratá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Quem já se viu como Mardoqueu? Com uma profunda tristeza, com uma profunda aflição, e a recomendação que você ouve é: mantenha as aparências. Não é bom que você seja visto desse jeito. Esté primeiro tentou resolver a aparência de Mardoqueu para depois procurar saber a causa dessa aparência. Muitas vezes nos preocupamos primeiro com o que as outras pessoas vão pensar, ao invés de nos preocuparmos em primeiro lugar com o que a pessoa que está se comportando fora dos padrões está pensando. Ratá foi a Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do Palácio Real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Ramã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esté e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Mesmo sentindo uma grande aflição, Mardoqueu foi buscar uma solução. Ele não perdeu a fé. Fazendo uma analogia com os tempos atuais, é como se a carne entrasse numa queda de braço. A carne vai te dizer: acabou, o decreto já foi enviado, não tem mais volta, não tem mais solução. O espírito, por outro lado, vai te dizer: não perca a fé, ainda tem solução. Vá procurar Esté, ela é rainha, é judia e pode interceder junto ao rei. Sabe quem vai falar mais alto? Quem você alimentou mais. Se foi a carne, ela vai prevalecer. Se foi o espírito, você pode inicialmente, por ser um ser humano, se indignar, desesperar, mas aos poucos o espírito vai te acalmando e vai te dizendo: confia no Senhor, não está acabado não. Ele vai te mostrar quem você deve procurar, que você deve fazer se for para você fazer alguma coisa. Geralmente, quando eu estou muito aflita, eu não consigo ouvir a voz do Senhor. Mas à medida que eu vou me acalmando, eu vou conseguindo ouvir. Imagino que com vocês seja do mesmo jeito. O Senhor fala muito comigo através dos sonhos. Eu comento sobre como Deus fala nesse vídeo. Nesses momentos de confusão mental, meus sonhos são inundados pela perturbação da minha mente e o sonho vira um emaranhado de histórias sem sentido. Quando eu me encontro nessa situação e eu não tenho tempo de esperar me acalmar, eu preciso ouvir o Senhor naquele momento, mesmo aflita. Geralmente eu oro ao Senhor e abro a Bíblia, na maioria das vezes que eu precisei, Ele falou comigo através da palavra. O
que eu estou falando aqui é em uma situação emergencial. Eu não estou falando de usarmos a Bíblia dessa forma. Nem abrindo para ler, nem pegando uma caixinha com um monte de versículos e pegar um versículo na hora. Se para algumas pessoas pode até funcionar, mas eu acredito que isso seja muito arriscado. Você pegar um versículo isolado, sem contexto, ele é um potencial gerador de heresia. E você se direcionar para um caminho que não é o caminho que o Senhor quer que você vá. Um exemplo disso é aquele texto, tudo posso naquele que me fortalece. Muita gente usa esse texto para dizer que pode todas as coisas. E na verdade não significa isso. Se você ler os versículos anteriores, você vai entender que a gente pode passar por todas as coisas, as boas e as ruins, e sobreviver porque o Senhor nos fortalece. Mas voltando para o tema do vídeo, eu só uso dessa forma em momentos emergenciais. Hathach retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu tinha dito. Então Elo insistiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda um cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. Eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Apesar de existir um decreto de extermínio de todos os judeus, inclusive o seu primo, que a tinha criado, a primeira coisa que Esther pensou foi não colocar a sua vida em risco. Talvez esse tenha sido o instinto de sobrevivência que todos nós temos, mas que lá no fundo não deixa de ser uma atitude extremamente egoísta. Será que na nossa vida não tivemos essa mesma atitude num primeiro momento? Até que em algum momento alguém chega para nós e diz: "Epá, acorda para a realidade", assim como Mardoqueu falou para Esther. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer: "Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei de todos os judeus só você escapará, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou na posição de rainha?" Nesse momento, Mardoqueu demonstrou que o choque inicial já tinha passado e que ele estava com sua fé no Senhor acima do problema. Agora ele não fala mais como desesperado, mas como alguém que sabe que, por mais grave que aparentemente seja a situação, existe um Deus que zela por nós e pode agir em nosso favor quando quiser. Mardoqueu falou exatamente o que Esther precisava ouvir. Ele chamou Esther à realidade em pontos importantes que podem nos servir de alerta. Primeiro, nos sentimos em uma posição privilegiada e achamos que o problema não pode nos atingir. É como se depositássemos a nossa fé em nós mesmos ou na posição que ocupamos, ao invés de depositarmos a nossa fé em Deus. E podemos descobrir de uma forma amarga que isso é um grande engano. Segundo, entendermos que a posição que ocupamos, dada por Deus, mesmo que seja muito tempo atrás, não foi para o nosso benefício somente. Tinha um propósito especial: dar frutos para o reino de Deus. O seu emprego ou o seu comércio não é somente para a sua fonte de renda. A sua faculdade ou o seu curso não é somente para te dar um canudo ou te dar conhecimento. O cargo que você ocupa de político ou de síndico de prédio ou qualquer outro cargo do tipo não é somente para te colocar em uma posição de destaque. Todos esses e outros mais têm como objetivo principal testemunhar de Jesus para as pessoas que você interage. Terceiro, precisamos entender que Deus não precisa de nós para fazer um milagre. Que Deus não precisa de nós para salvar alguém. Que Ele não precisa de nós para fazer absolutamente nada. Infelizmente, eu entendi isso na prática, mas graças a Deus que o Senhor usou outra pessoa no meu lugar. Eu estava em Irecê e, conversando com meu avô materno, eu perguntei para ele se ele lia a Bíblia. Na verdade, uma tentativa sutil de evangelizá-lo. E ele me disse que não lia porque ele tinha dificuldade para enxergar de perto. E aí eu perguntei se eu desse uma lupa para ele, se ele iria ler. E ele disse que sim. Qual deveria ter sido a minha atitude? Ter ido correndo comprar a lupa, afinal de contas, era só isso que faltava para ele ler a Bíblia. E sabe o que eu fiz? Nada. Voltei para Salvador e simplesmente esqueci. E sabe o que o Senhor fez? Usou minha prima, que mora em São José dos Campos, muito mais longe do que Salvador e Irecê. Conversando com ela após a morte do meu avô, ela falou que tinha dado para ele uma Bíblia com letras grandes. E quando as minhas tias foram recolher as coisas dele,
encontraram a Bíblia com várias marcações de caneta. E por conta disso, eu creio que hoje ele está com Cristo. Moral da história. O Senhor não precisou de mim para salvar o meu avô. Se eu fui negligente e não aproveitei a oportunidade que ele tinha me dado, a minha prima se deixou ser usada por ele. E eu perdi uma oportunidade de ouro. Mas voltando à nossa amiga Esther. Ao contrário de mim, ela quase ia perdendo a oportunidade dela, mas ela conseguiu voltar atrás em tempo. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Muitas vezes precisamos que alguém nos dê um choque de realidade. Esther entendeu que ela estava olhando só para si. Mas depois de ouvir Mardoqueu, ela voltou atrás. Isso é a nobreza da vida. Enxergarmos que estamos tendo pensamentos equivocados, revermos as nossas atitudes e voltarmos para o caminho correto. E é algo muito importante que precisamos de uma dose a mais do poder do Espírito Santo. Precisamos nos fortalecer no Senhor, através da oração, da meditação da palavra e do jejum. Mas por que jejum? Porque o jejum enfraquece a nossa carne. E quando a carne está fraca, o espírito tem mais chance de sobressair, porque não tem interferência da carne, porque ela está sem forças para agir. Nessas horas de batalha espiritual, precisamos também pedir ajuda a pessoas espiritualmente confiáveis. Ou seja, pessoas que tenham maturidade para nos ajudar em oração, ao invés de atrapalhar. Esther pediu ajuda a todo o povo, porque sabia que essa situação emergencial dela era deles também, e isso iria levá-los a ajudá-la. Esther tinha decidido que, mesmo em se tratando de um descumprimento de uma lei, ela iria agir. Aqui precisamos entender que em determinados momentos a lei pode ser sobreposta por uma boa causa. E tanto é que tinha já a possibilidade de perdão se o rei estendesse o cetro. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. Em uma batalha crucial, é exatamente isso que o Senhor quer de nós. Que nos vistamos não com pano de saco e cinza, mas com o nosso melhor traje, emocionalmente falando. Que nos coloquemos na posição de quem temos à nossa frente o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para que possamos pedir socorro. Sabe o que te falta para tocar a ponta do cetro e conseguir o que você tanto precisa? Se vestir como rainha. Se colocar em frente ao salão do Rei da Glória. O Rei da Glória estará no trono dele, em frente à entrada, te esperando. E sabe quem é o Rei da Glória? Não é o Rei Xerxes, não. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Que o Senhor nos ajude a recuperarmos o nosso emocional em momentos de aflição. Que Ele nos ajude a alimentarmos o nosso espírito através da meditação da Palavra de Deus em tempo de mar tranquilo, para que quando tiver um mar revolto, o Espírito prevaleça sobre a nossa carne. Que o Senhor nos ajude a dar mais importância para o sentimento das pessoas que estão sofrendo do que para a visão das outras pessoas a respeito dela. Que Jesus nos ajude a não usarmos a posição que Ele nos deu somente para o nosso próprio benefício, mas que possamos usá-la para a expansão do reino de Deus. Que o Senhor nos ajude a não sermos egoístas em primeiramente pensarmos em nós. Afinal de contas, não foi para isso que Ele nos colocou onde estamos. Que não percamos nenhuma oportunidade em levarmos o Evangelho para as pessoas. Um cheiro para todos vocês. Que o Senhor os abençoe grandemente.